Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a mensagem de hoje é sobre a história de José do Egito e o que a gente pode aprender com a história dele, né? Esse José não é o pai de Jesus, tá, gente? Só para vocês não confundirem. É o José, filho de Jacó. Então, ele era o 11º filho de Jacó e ele tinha mais 11 irmãos, né? E ele era um filho muito amado por Jacó, por ser um filho obediente, um filho muito temente a Deus. Ele era muito amado e isso causava um pouco de inveja em seus irmãos. E ele também tinha um dom de interpretar sonhos, então isso também causava mais inveja de seus irmãos, né? Certa vez ele teve um sonho de um futuro próximo, né? Que Deus ia honrar muito a vida dele. E ele resolveu contar aos seus irmãos sobre esse sonho. E isso gerou muita inveja em seus irmãos e eles resolveram vender José como escravo para o Egito. E aí eles venderam José e falaram para seu pai que ele havia sido morto por um animal. Então ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar, do faraó Potifar, né? E lá ele passou por muitas situações difíceis, né, como escravo, porém ele, como ele era uma boa pessoa, né, muito temente a Deus, e fazia as coisas corretamente, ele acabou se tornando o administrador da casa. E aí ele continuou seguindo a vida dele ali mesmo, sem a família dele, longe da família, né? E com muita fé em Deus. E ele sempre tinha aprovações. Tinha a esposa de Potifar, ela dava em cima de José. Só que ele nunca aceitava, né? Ele a rejeitava porque ele tinha princípios e não aceitava esse tipo de situação. Sendo que uma certa vez, ela o agarrou à força e acabou que quando ele foi se soltar, a túnica dele rasgou e ficou com ela. E nisso ela foi contar ao rei que José havia dado em cima dela, né? Havia abusado dela. Então o rei mandou prender José. E José foi preso e não entendia por que ele está naquela situação, né? Mas mesmo assim, ele continuou orando e continuou fiel a Deus e com seus princípios. Então, mesmo na prisão, José continuava sendo essa pessoa, né? E ele interpretava o sonho dos presos, né? E teve uma vez que o rei, ele estava tendo um sonho recorrente e isso estava incomodando ele. Então ele pediu para que chamasse alguém que pudesse interpretar sonhos. E eles levaram José até ele e ele interpretou corretamente o sonho do rei. E o sonho, né, a interpretação do sonho dizia que o Egito ia ter um período de seca de 7 anos de fome. Então ele teria que começar a guardar comida e tudo mais. E assim aconteceu realmente. Após isso, o rei resolveu nomear José como governador do Egito. Então o rei resolveu perdoar José e além disso o nomeou como governador do Egito. Que se não fosse essa interpretação do sonho dele, o Egito estaria numa pior, né? E então, após isso, José também perdoou seus irmãos e ainda os ajudou, porque o único lugar que ainda havia comida era no Egito. Então, nós podemos aprender muitas coisas, né, com essa passagem da vida de José. A primeira delas é a confiança em Deus, mesmo em situações difíceis em nossas vidas. Ali, mesmo José sendo vendido como escravo, tudo que aconteceu na vida dele, ele continuou, né, com confiança em Deus, continuou uma pessoa resiliente, não desistiu e com seus princípios, né? Então, muitas das vezes acontecem coisas em nossas vidas que querem nos fazer parar, querem nos fazer desistir, mas é aí que a gente tem que continuar com a nossa confiança em Deus. Segundo ponto, nós vemos que mesmo os irmãos dele, tendo feito o que fizeram com ele, José os perdoou e ainda os ajudou. Então, Deus nos fala sempre para perdoar, né? Para estarmos prontos a perdoar, se realmente houver um arrependimento da outra parte. Então, que possamos levar conosco, né, o perdão. Terceiro ponto, a paciência. Tudo que aconteceu na vida do José, eu fiz um resumão aqui, né? Mas foi um processo que levou tempo, levou anos, né? Para ele então se tornar governador do Egito. E muitas das vezes em nossas vidas vão existir processos demorados mesmo
E a gente não pode perder nossa fé, não podemos perder nossa confiança em Deus. E não podemos desistir, né? De chegar a um lugar que a gente quer chegar, se for da vontade de Deus para nossas vidas, mesmo que demore. Então, às vezes, Deus permite esse tempo, esse processo para que o nosso caráter seja moldado, para que a gente tenha uma outra visão, né? Até a gente conseguir chegar a tão sonhada bênção. Quarto ponto, o dom de interpretar sonhos. A gente vê que José ele tinha esse dom e em nenhum momento ele usou esse dom de forma errada. Pelo contrário, ele ajudou para ajudar pessoas. Então, muitas das vezes vão haver pessoas que têm realmente um dom, né, espiritual, um dom que Deus deu a essa pessoa e ela usa de forma errada. Então, que possamos, caso vocês tenham algum dom espiritual, usar para o bem. Quinto ponto, posição de liderança. José ele foi nomeado como administrador da casa primeiramente. Depois, quando ele foi preso, ele foi nomeado como responsável pelos outros presos, porque o carcereiro-chefe viu que ele era um homem responsável, um homem temente a Deus, e resolveu nomeá-lo como responsável pelos outros presos. E mais tarde ele veio a ser governador do Egito. E em nenhuma dessas posições ele abusou do seu poder. Ele sempre se manteve humilde e a pessoa que ele sempre foi. Sexto ponto. Quando Deus tem uma promessa para as nossas vidas, é entre nós e Deus. A gente não tem que sair contando para todo mundo, como foi o caso de José. Ele teve aquele sonho e foi logo contar para seus irmãos. Os irmãos não gostaram e quiseram prejudicar José. Então, muitas das vezes, é só entre nós e Deus. Deus e nós vamos entender, né? Muitas das vezes as pessoas não vão entender. Muitas das vezes as pessoas não vão gostar e vão querer realmente prejudicar. Então, que possamos guardar conosco as promessas de Deus para as nossas vidas. E, enfim, aprendemos que em nossas vidas nem tudo vai sair perfeito como a gente quer, mas realmente neste processo que Deus molda o nosso caráter, nesse processo que Deus transforma a nossa mentalidade, né? Então, não é quando a gente alcança a promessa, chega na vitória, chega na conquista que a gente vai ter a mudança de mentalidade, é no processo. Então, muitas das vezes faz parte das nossas vidas passar por esse momento, por esse tempo de preparação para aí então recebermos a grande bênção, né? Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.